Alô, estamos ao vivo, entrando em sincronia com a Web Rádio Censura Livre. Boa noite, eu sou Almir César Filho e começa agora o Economia é Fácil, direto pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Vou repetir, www.clwebradio.com. Economia é Fácil vai ao ar sempre às quintas-feiras às 20 horas. E hoje uma edição especial do programa, inclusive com um convidado muito querido por mim, é o Almir César, também é Almir César, mas é o Almir César engenheiro, aqui conosco, para a edição especial do programa. Daqui a pouco ele vai saudar a gente, deixa eu fazer logo a cabeça do programa. O tema de hoje é: o ruim ficou ainda pior. Coronavírus oficialmente pandemia. Dólar bate R$5, bolsa tem circuit break. Este é o tema de hoje do Economia Fácil, versão estendida, que vai ao ar hoje, dia 12 de março, edição ao vivo aqui pela Web Rádio Censura Livre. Tá bom, gente? Você que é ouvinte ou internauta pode nos acompanhar pelo site www.clwebradio.com ou pelo aplicativo de rádio Radiosnet, né? Baixa aí no seu smartphone, tablet e também na sua Smart TV. Você também pode acompanhar aqui o nosso programa Economia Fácil também pelo nosso aplicativo exclusivo da Web Rádio Censura Livre, que você baixa para o seu aparelho multifuncional direto lá da Play Store. Então estou aqui eu estou numa edição especial, não estou nem na redação da Nota, nem mesmo no estúdio da Web Rádio Censura Livre. O Antônio de Pádua Figueiredo, que eu vou saudá-lo, está lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, nos ajudando a fazer a transmissão ao vivo para toda a internet, tá bom? Você que tiver alguma dúvida, uma crítica, uma sugestão, um comentário a fazer, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da emissora, que é o 21 99833 6490. Vou repetir, o WhatsApp da emissora é o 21 99833 6490. Você também pode mandar um e-mail para economiafácil@gmail.com, tá bom? O programa de hoje, o título é: o ruim ficou ainda pior. Coronavírus oficialmente pandemia. Dólar bate R$5, bolsa tem circuit break, tá bom? Então a gente está transmitindo ao vivo. Eu sou Almir César Filho, como eu falei. Aqui no meu lado, o engenheiro Almir César. Por que a gente chamou Almir César? A gente podia chamar um sanitarista, um médico, mas a imprensa está repleta de entrevistas e comentários de profissionais de saúde. A gente optou por buscar outro caminho. Vamos conversar aqui para debater quais são as alternativas, inclusive para manter a economia funcionando e, ao mesmo tempo, enfrentar de uma maneira planejada a questão da pandemia do coronavírus. Almir, faz aqui uma saudação aqui para os nossos ouvintes, para os nossos amigos que estão nos acompanhando ao vivo pela internet. Agradeço, inclusive, o convite. E gostaria que nossos amigos ouvintes viessem participar, viessem também a nos questionar a esse programa que está buscando trazer uma verdade em cima de um conhecimento, de vivências, de evidências, de todos os acontecimentos e da atualidade. E vamos trazer também, baseado em evidências passadas e presentes, para que a gente traga algumas soluções. Muito obrigado, inclusive, pelo convite. Então, gente, primeiro, antes da gente se aprofundar no tema, a gente tem que fazer alguma contextualização. Hoje é quinta-feira, dia 12 de março, a gente está indo já para
praticamente 2 meses do surgimento do surto do coronavírus, que virou uma epidemia e agora virou uma pandemia. A grande imprensa já explicou bastante o que é a pandemia em termos de saúde pública, então nós não vamos aprofundar aqui, até porque não é um programa de saúde, é um programa de economia. E hoje, dia 12 de março, porque eu estou repetindo a data, né? Porque o programa vai ficar salvo na nossa página da Web Rádio Censura Livre no Facebook, né, Almin? E também lá no nosso canal do YouTube, que você pode se inscrever lá no canal, apertar o sininho e receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo. Hoje, nesta quinta-feira, aconteceu 2 vezes o Circuit Break. 2 vezes o Circuit Break lá na Bolsa de Valores de São Paulo, que atualmente não se chama mais assim, se chama B3. E a gente vai explicar o que é o Circuit Break. O mercado, na abertura do mercado financeiro brasileiro, quase que imediatamente a moeda americana chegou a subir a mais de 6% e registrar, né, mais de R$5. Chegou a R$5,02 e 7 centésimos, né? Lembrando que o dólar comercial é contado de maneira centesimal. Então, está acima dos R$2. Então, o dólar operou em forte alta nesta quinta-feira, chegando a ser cotado a mais de R$5. E às 10 horas e 58 minutos, a moeda já tinha subido 4,33%, e tudo muito rápido, né? E de repente, mais do que de repente, a Bolsa de Valores teve que acionar o Circuit Break, porque, né, em meio à crise, o mercado financeiro mundial está muito turbulento, e acionou-se, a Bolsa teve que acionar 2 vezes. A primeira vez porque quando há uma queda de 10%, né, a Bolsa de Valores suspende automaticamente o pregão para tentar diminuir o pânico. Depois ele ficou meia hora parado, o pregão, e logo depois a cotação da Bolsa continuou muito baixa. Aí se registrou uma queda de 15% e acionou pela segunda vez. E aí ficou parado uma hora. Bem verdade que se chegou quase a 19, uma queda de 19. Aí o mercado financeiro ficou, inclusive, numa expectativa, né, apertou o fôlego para registrar um terceiro Circuit Break, que é um mecanismo preventivo contra pânico. E nesse meio tempo, os Estados Unidos começou a surgir notícias de injeção de crédito na economia mundial. O próprio Banco Central brasileiro começou a vender dólar, e com isso houve uma diminuição do pânico, e realmente a Bolsa não precisou acionar um terceiro Circuit Break, mas fechou com uma queda de 17%, né? E o que isso impacta a gente? E o que está acontecendo? Ontem, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou que é uma pandemia o que está acontecendo com o coronavírus, que surgiu lá na China, se espalhou pelo mundo todo, aqui também no Brasil chegou, e há uma previsão de uma forte desaceleração econômica do mundo. Primeiramente, por quê? Porque os países estão adotando medidas de evitar aglomeração de pessoas, inclusive com isso, para poder adotar essa medida, suspender o expediente de trabalho de várias empresas, fábricas, e ao mesmo tempo há uma previsão de muitos gastos na saúde para atender a população e também fazer a profilaxia. É bem verdade, antes da gente entrar mais nos detalhes, que o coronavírus não é a causa da crise econômica mundial. Muita gente anda me procurando, conversando comigo, e aí explicitamente eu até fiz uma postagem pessoal
na minha página do Facebook, uma página pessoal, né, na qual eu expliquei que uma crise financeira não é a causadora de crises econômicas no mundo real, nem é a ignição, né, aquela fagulha do fogaréu. Na verdade, é apenas a primeira manifestação da crise, né? É como se você tivesse doente e um resfriado, e a primeira coisa que você se manifesta no resfriado, por exemplo, é começar a espirrar muito. Então, a crise financeira, ela é o prenúncio de uma crise econômica. Então, ela se manifesta primeiro, até porque os agentes financeiros tentam se antecipar às possíveis perdas, então ela surge primeiro. E num cenário que, apesar de exuberante, né, as bolsas de valores estavam registrando várias altas, não era um fenômeno exclusivo aqui do Brasil, mas no Brasil era evidente que estava muito inchada a bolsa, vou até colocar nesses termos, né? Muitas corretoras, inclusive, estavam classificando de um verdadeiro rally, né? Em outros episódios aqui do Economia é Fácil eu expliquei o que seria um rally, né? Um rally é quando o mercado financeiro especula a favor, né? No caso, era a favor do governo Jair Bolsonaro, porque entendiam que ele tinha uma agenda pró-mercado financeiro, e com isso, com essa agenda pró-mercado financeiro, ele iria fazer todas as reformas, e o mercado apostava que iria ganhar muito dinheiro com isso. Mesmo que isso não se efetivasse no futuro, eles, no tempo presente, eles apostavam a favor, e nessa aposta eles estavam ganhando dinheiro, porque as ações estavam sendo vendidas em alta. Então eu comprava em alta e podia vender no próximo momento mais alto ainda. Então era uma corrida por compras, né, e vendas, e os lucros estavam se realizando de maneira especulativa. Bem verdade que os sinais da economia brasileira ao longo de 2019 e pior ainda, no começo agora de 2020, mostravam o contrário disso, porque as empresas, apesar de estarem na bolsa registrando alta no seu valor de mercado, elas não estavam registrando alta no seu faturamento, com exceção dos bancos, das instituições financeiras. Mas as empresas do setor real da economia, talvez com exceção daquelas ligadas à produção de commodity, todas elas com um faturamento muito ruim. Uma economia com 11% de desemprego, né, ela reduziu de 13 para 11, mas estancou ao longo do ano todo, ficou esse patamar. O subemprego cada vez ampliando mais, o salário, inclusive em termos nominais, o salário médio da população não só está estancando, como em vários segmentos abaixando. Então não havia sinais reais de recuperação da economia, ou mesmo que a economia deslanchasse. O resultado é que ao longo do ano todas as expectativas, projeções de crescimento foram sendo revistas para baixo, mesmo o governo aplicando a agenda do mercado financeiro, conseguindo aprovar uma nova etapa de reforma trabalhista com a MP da Liberdade Econômica, ampliando o ajuste fiscal, reduzindo o gasto público e principalmente aprovando a reforma da Previdência. Vale lembrar que Paulo Guedes, ao longo da campanha eleitoral, especialmente no primeiro trimestre de 2019, falou várias vezes que a economia iria deslanchar simplesmente com a aprovação ou mesmo com o envio da reforma da Previdência para o Congresso Nacional, porque aí haveria um resgate da confiança. Mas não foi isso que nós vimos ao longo de 2019. A economia seguiu estancada e agora surge essa crise, né, esse rebatimento, né, no mercado financeiro, né, o mercado que apostou durante o ano todo a favor, né, ficou especulando favoravelmente, ficou super otimista, um impressionismo a favor, né, e agora foi para o outro extremo, passou do otimismo exuberante para o pessimismo.
Vale também lembrar que as bolsas lá fora também registraram muitas altas ao longo de 2019. Por quê? A atividade econômica no mundo todo estava baixa e, em alguma medida, os especuladores correram para as bolsas para manter algum lucro. Claro que em menor medida do que a Bolsa Brasileira, que viu sair de 80 mil pontos para 100, depois para 130. O que nós estamos vendo agora, em 2, 3 semanas, é não só de 130 e para 80, como agora de 80 para 70 mil pontos. Então nós voltamos com um patamar praticamente de antes, muito antes, de muitos anos antes. Não é só o patamar diante da eleição que acabou vitorioso Jair Bolsonaro. Nós estamos em um patamar da Bolsa de 2013 e 2014. Essa é a situação, volume transacionado na Bolsa. E aí, por que nos afeta? Nos afeta nós, trabalhadores e trabalhadoras, porque, inclusive, nós estamos convidando o Almir, né, engenheiro, para conversar alternativas, né? Estou falando muito aqui para apresentar esse contexto, né, Almir? Mas, por que impacta? Porque no pessimismo, os empresários param de investir. E se o governo que segue a cartilha neoliberal começa a achar que a maneira de tentar recuperar a economia não é substituir o gasto privado, que não está acontecendo, pelo gasto público. Na verdade, ele começa a achar que ele tem que cortar gasto público para que ele possa, com isso, aumentar tal confiança do mercado. Essa situação nós vimos na crise de 29, os Estados Unidos fez desse jeito, o governo Hoover, empurrando os Estados Unidos, o governo Hoover, não antes, o Hoover, antes do presidente Roosevelt, né, o Roosevelt fez o inverso, o Hoover fez exatamente essa medida e empurrou a economia americana para a Grande Depressão. Precisou ser eleito Roosevelt e assim mesmo a economia precisou de muitos e muitos anos para se recuperar e não se recuperou totalmente. Acabou só se recuperando com a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente teve que acontecer. Nós vamos conversar aqui, inclusive com... no Brasil era Getúlio Vargas, né? Governo Getúlio Vargas, bem lembrado. E o governo Getúlio Vargas fez uma agenda diferente. Ele inclusive, resolveu fazer projetos de infraestrutura, gasto público, criar um sistema de assistência social, tanto para gerar emprego quanto proteção à população. E isso era um governo extremamente autoritário, certo? Era uma ditadura, mas ele se viu num dilema e teve que fazer essa série de medidas que nós vamos conversar aqui hoje. Tá bom? Antes da gente prosseguir, depois de ter dado esse contexto, o Antônio está aqui online comigo, né? Eu vou saudar os nossos amigos que estão nos acompanhando online. Então, tá aqui na escuta a jornalista Heloísa Leandro, o Antônio Sebastião curtiu a transmissão, o Leônio Pegorim, o Fábio Murilo, o Cristiano Silva Tavares, o Márcio Silveira da Silva, nosso ouvinte lá de Goiás, e a Aline M. Baldez, tá bom? São os nossos ouvintes, tem vários, né? A audiência é rotativa. Queria agradecer eles para a audiência, pedir a eles para curtir o like. E, é claro, lembrar, né? Como a audiência é rotativa, vocês estão ouvindo aqui o Economia é Fácil, versão estendida, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas. O programa de hoje é para falar sobre a piora da situação econômica, tá? E aqui ao meu lado, o engenheiro Almir César, né? Que vai comentar o que os governos estão fazendo de medida, né, inclusive para combater a crise econômica. Porque, além do problema sanitário, nós temos um problema, né, em alguma medida, um problema econômico, e mais, um problema de logística, né? Por isso que nós convidamos o engenheiro Almir César para conversar aqui, Almir César, porque ele é meu pai, tá bom? Mas não estamos fazendo nepotismo, estamos convidando alguém que sabe, né, alguém que é ligado a essa área para conversar conosco. Foi presidente de associação de classe, né, delegado sindical, trabalhou em grandes empresas como coordenador gerente e professor também, foi professor de cursos técnicos,
está aqui para conversar sobre essa situação, né, Almir César? Vamos entrar um pouco mais na questão logística da crise, né? Em alguma medida, os governos nacionais praticamente adotaram de paralisar a produção, né? O que você acha disso, de paralisar a produção? Isso tem um impacto na economia, né? Muito grande. Muito grande. O que você vê, como referência, vamos colocar um marco. Existe um marco. Em tudo que você define, em tudo que você busca e trabalha, em tudo que você produz, sempre existe uma referência, né? Então, dentro de uma área especificamente, ou seja, na própria engenharia, seja ela em qualquer contexto, você tem um marco, tem uma referência. Esse marco, ele diz para você para que direção que você tem que seguir. E esse marco, ele é real. Nós trabalhamos, exatamente, inclusive na engenharia, com marcos reais, com evidências reais, e não com questões, vamos dizer assim, não só fictícias, mas virtuais. Hoje a gente vive um momento na sociedade com características virtuais. Então você acha que o mercado, num todo, ele está sendo dirigido mais pela questão virtual, mais para a questão digital, do que das questões reais. Quais são as questões reais? Na hora que você comer, ter fome, ter comida. Na hora que você quer se deslocar, tem um carro. Na hora que você precisa da luz, tem a luz, tem a energia funcionando. Então não adianta só você ficar buscando questões virtuais. Por exemplo, o mercado, você estava falando do mercado financeiro. O mercado financeiro, ele, na maioria das questões dele, ele é definido por quê? Por questões basicamente quase criadas. Não diria fictícias, mas elas são criadas, são buscadas. Sempre se diz, por alguma questão, se a bolsa está caindo, se a bolsa está subindo, fala uma questão que a gente puramente jamais até imaginava. Se você não tem o combustível, se você não tem energia, isso são questões reais. Isso deveria ou não valorizar, né, a bolsa. Se você tem um deslocamento, por exemplo, você falou da questão puramente logística. A geração de trabalho, a geração desse movimento é que gera recursos para a sociedade. A sociedade, ela tem o seu retorno pelaquilo que ela se movimenta, pelaquilo que ela busca, não só na parte de bens duráveis, mas não só na alimentação, até na parte virtual, mas na busca dos reais, dos fatores reais. Isso que é o marco que define o crescimento de uma sociedade. A sociedade hoje, num certo ponto, ela está se dirigindo por questões muito mais virtuais do que questões reais. Por isso que, como você comentou da questão da Bolsa, vou falar um pouco disso. Ou seja, por que o coronavírus? Por que as doenças? Por que não a falta do alimento, né, os commodities? Por que não a falta do combustível? Você vê que, por exemplo, no mercado, o que agora, basicamente, vamos dizer assim, em algumas regiões do país, até na própria Europa, o que a grande influência agora do mercado foi exatamente a suspensão, né, dos valores, ou a queda dos valores, não só pela Rússia, como também pelo... Você está se referindo petróleo, do petróleo, né? Isso teve um grande impacto agora, né? Mas muitas vezes esses valores veio subindo e descendo e é como se o mercado, né, não tivesse sofrido influência. Então hoje esse marco, ele é cíclico. Você sabe que a sociedade sofre esse movimento cíclico sempre. São questões que elas praticamente na história ela vem se repetindo. E por que essas questões se repetem? Porque a gente não se protege, porque a própria geração política, as próprias questões políticas, as próprias questões de grupos sociais mais fortes, protege os grupos minoritários, os grupos menores, desses problemas. Tá? Não sei se... Não, então a gente continua aproveitando, Almir, o Antônio aqui está registrando outros ouvintes, então mandar um abraço, né, pro o Enoque Filho, pro Enoque, Marina Morena e Adeus Alvarenga e o professor Marcelo Saraiva. O Almir estava
falando um ponto que é importante, né? É explicar o que aconteceu com relação mais imediato, que levou os dois circuit break hoje, né? O pânico a ampliar mais ainda, né? Ontem, o anúncio que, de fato, a OMS reconhecer que mais do que um susto, estávamos vivendo uma pandemia, e hoje o governo dos Estados Unidos anunciar a suspensão de viagens da Europa para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, centro da globalização, ela age bloqueando a globalização. Isso fez com que o mercado financeiro brasileiro percebesse o tamanho da pancada, o tamanho da crise que está colocada. Porque se os Estados Unidos faz essa medida com a Europa, que é também onde estão os países e os governos mais modernos, mais organizados, têm a maior capacidade de intervenção sobre a sociedade, inclusive para prevenir, para tentar se proteger, imagina com relação às pessoas vindas de outras regiões, né? As exportações de outras regiões para os Estados Unidos. Então, esse foi um grande impacto no dia de hoje. Não foi pior porque os Estados Unidos anunciou injeções de crédito na economia dos Estados Unidos. Isso fez com que desse uma respirada. A Almizão aqui lembrou que também essa semana, né, os Estados Unidos também entrou se manifestou números muito ruins na sua bolsa, e um dos motivos foi a questão da briga da Rússia com a Arábia Saudita em torno do preço do petróleo. Os dois países são os dois maiores produtores de petróleo, mas algumas das maiores empresas petrolíferas do mundo estão nos Estados Unidos. E hoje os Estados Unidos também é um país que está produzindo petróleo para o seu próprio consumo. Ele né? tem grande reserva, sempre teve, mas não estava, né? Por motivos estratégicos, explorando. Compra de fora e mantém E nesse momento eles estavam explorando as suas próprias reservas, só que elas a um custo mais elevado. Com o petróleo muito mais alto, era economicamente viável explorar petróleo nos Estados Unidos, seja no alto mar, seja no Alasca, seja o xisto bituminoso. Canadá, por exemplo. Também a produção vinda do comprando petróleo do Canadá. Então, com a alta do dólar, com a queda do preço do petróleo, e o custo é muito mais alto dos Estados Unidos, as empresas americanas sentiram o baque. Então, a bolsa nos Estados Unidos sentiu a pancada. O petróleo caiu o valor, e isso levou a uma contaminação no mercado mundial. Só que Trump lá também, anteontem, anunciou medidas para proteger as empresas petrolíferas. O resultado é que na terça-feira a bolsa deu uma respirada, inclusive com uma leve alta, tanto a de Nova York, e isso contaminou as bolsas no mundo positivamente, mas só naquele momento. Eu acho que as bolsas no mundo não precisavam ter o circuito break. Elas tinham que dar uma parada mesmo, trabalhar num outro nível real. Elas estão apostando, continuam apostando, só para dar uma completada. E o resultado é que na terça-feira houve uma alta na bolsa, mas já na quarta, né, uma nova notícia negativa, porque essas injeções elas têm um efeito muito curto, porque se você não vislumbra melhora no médio e longo prazo na economia, o resultado é primeiro a crise na bolsa de valores. O que o Mizonta chamou também a atenção é que isso é no mundo virtual, né? No mundo financeiro, no caso, não é virtual de internet, mas no mundo real isso tem reflexo? Tem um reflexo, como eu disse, que as empresas se financiam na bolsa, né? E também usam a bolsa como uma referência para investimentos. Isso tem impacto porque se as empresas não investem, não fazem compras, né? Não fazem contratação, e com isso há uma queda na geração de empregos,
na produção real da economia. Só que, nesse caso, há uma dependência do capitalismo mundial com relação às bolsas de valores. Se aguarda que o Estado entre ajudando, substituindo, fazendo obras públicas. Não foi isso que até agora fez anúncio, mas já fez anúncio de o quê? De dar dinheiro para as empresas, diminuir a taxa de juros, emprestar de maneira subsidiada para as empresas. Aqui no Brasil, Paulo Guedes não falou nada disso. O que o Paulo Guedes vem falando é que está tudo tranquilo e pedindo que o Congresso aprove mais rapidamente as reformas. Sendo que algumas ele próprio não enviou projeto nenhum, né? Então ele tenta empurrar o problema para o Congresso, dizendo que mais reformas é a solução. Só que nós tivemos aí uma ampla rodada nos últimos 3, 4 anos de reformas e nada da economia brasileira deslanchar. Então o mercado vê com muito ceticismo. Quem é de fora do Brasil já tirou o dinheiro. E quem é do Brasil está segurando a grana ou mesmo saindo da bolsa. O ponto-chave também é a capacidade também, para além da crise financeira, a capacidade do Estado brasileiro de cuidar, de fazer logística para cuidar da população diante da crise do coronavírus. Então, por isso também, nós trouxemos o Almizão, né? Porque, por exemplo, né, Almizão, lá na China, se montou toda uma estrutura de campanha, né, para atender a população com coronavírus. Né? Você andou lendo, conversou bastante comigo, né? Você poderia dizer, inclusive, para a gente, né? Essa capacidade os governos aqui do Ocidente têm condições de fazer? Tem. O que você tem que observar, o Brasil, por exemplo, é construir barreiras. O que a China fez rapidamente foi construir barreiras. Né? Inclusive, a China tem uma experiência de um país fechado, como o pessoal hoje costuma dizer, comunista. Não. A China, ela sempre viveu durante décadas fechada. E ela sabe muito bem viver isolada. Então o que ela fez com seus problemas foi criar barreiras de proteção dentro das suas regiões. Ou seja, ela foi construindo, logo, vamos dizer, pontos bases para proteger, ou seja, como referência. Se existem pessoas doentes dentro de algumas regiões, elas se voltam para aquelas barreiras, para aqueles pontos de referência. Diria no Brasil. Hoje no Brasil nós são 5.500 municípios. Logicamente você não vai construir barreiras em 5.500 municípios, mas você construiria barreiras nos municípios de entrada do país. Ou seja, entradas de avião, entradas de trem, entradas de rodoviárias, né? Entradas de fronteiras. Todas essas regiões, elas devem ser construídas meramente barreiras. Quais são as barreiras? Pontos bases, seja uma casa, um container, uma casa de militar, né, uma cabana. Ou seja, você pode construir pontos de referência para fazer o teste, não em 5.500. Se você, de repente, chegar em 100 pontos no Brasil, eu acho que cobriria pontos em que a população pudesse se voltar para ali. Você não precisa ir para um hospital, você não precisa para uma clínica. Mas se você tivesse algum sintoma, ir para essas bases construídas pelo Estado. É fácil o Estado se mobilizar. O que o Estado hoje está fazendo é simplesmente, através do mundo virtual, dizendo que você tem que lavar a mão, cuidar do seu pé, tá? E você se vira. E não construindo o seguinte, olha, vá para tal base, vá para tal ponto. Se você é de tal cidade onde existe uma barreira de proteção, como a gente que tem uma experiência muito grande, aquelas bases sanitárias, não é isso? Que você movimenta, hoje nós estávamos até conversando, movimenta gado para um lado, gado para o outro, porco para um lado, que eles têm barreiras, eles não podem, senão eles levam doenças, não é isso? E não são milhares. Mesma coisa é quando acontece um tipo de doença, né, como essa. Você cria as barreiras, as fronteiras contra a doença, as fronteiras em que as pessoas possam ir ali e fazer seu exame, já que hoje você tem kit de exame. Você não tem kit de exame para distribuir para 5.500 municípios.
mas certamente você tem kit de exame para distribuir até para 500 municípios, 10% disso. E eles podem se transformar em barreiras. Ou seja, todas as pessoas que têm algum sintoma, né, vai para aquela base militar, vai para aquela tenda, vai para aquele container, para aquele posto de saúde onde foi construído ao lado dele uma tenda, um lugar especial, um lugar sanitário, com algumas características próprias, para que as pessoas se desloquem. Hoje o nosso doente está indo para casa. Mas Como é que você vai para casa? Como é que se você fica controlando doente por telefone? Virtualmente? Não, eu acho que você tem que controlar o seu doente por questões físicas, né? Examinar. Eu acho que é essa. E não é difícil, não é gastar. Você não gasta dinheiro com isso. Quantos postos de saúde tem no Brasil hoje? São milhares de postos de saúde. Todos os municípios têm um posto de saúde, todos os municípios. E cada município tem um bairro, tem um distrito, então ele tem outro posto. Então, em cada posto das barreiras, não é todos os postos, nem todos os municípios. Tem município que nunca vai chegar um doente, só se a gente importar, jogar de avião, entendeu? Então, não é complicado. Eu acho que a gente está vivendo um governo, um momento na sociedade virtual. E outra coisa, só para completar, que a gente estava falando dessa questão financeira. A intervenção do Estado aconteceu em toda a história de problemas, como você até falou, de 29, você aconteceu em 2008, e agora, inclusive, não sei se as pessoas estão acompanhando, a França, a Itália e a Alemanha liberaram, praticamente os três juntos, trilhão, ou seja, se eu não me engano, chega a 1 trilhão e 600 euros. isso, inclusive, eu queria Né? perguntar para você. Porque toda essa Se eu não estrutura... me engano, dá 600 milhões de euros, cada um praticamente liberou, para a sua economia, para suas empresas. Porque Itália, basicamente, vive de turismo. A Alemanha vive de uma economia, de uma indústria mecânica, basicamente. Né? E a França também tem um polo turístico muito forte. E elas estão liberando trilhão. Conjuntamente, elas liberaram isso para a economia dela. Aí você comentou. E o nosso governo? E o governo, inclusive, não é nosso só não, eu digo até da América Latina. Você não vê a América Latina trabalhar junto. Nós estamos falando com a Argentina, estamos falando com a Colômbia, com a Venezuela, que seja, com o México, ou seja, a América Latina parece que ela não está conversando. O que vamos fazer? Esses fronteiriços, nós temos fronteira com Bolívia, com Colômbia, não é isso? Com a Argentina. Por que esses países, com as Surinames da vida aqui, né? Por que a gente não está conversando com eles? Porque isso é perigoso para a gente. E criando as nossas barreiras, um com o outro, em comum acordo. Você não precisa se isolar. Não, muito pelo nem contrário. deve, O que você nem está deve. falando é se integrar, né? Nem Com deve. os vizinhos. Isso, E dentro do Brasil também não é criar uma situação de isolamento das pessoas, Não mas deve, criar as isso, barreiras, né, de maneira Isolamento integrada. é o pior do momento. É o pior. Isolamento realmente cria a pandemia. Isolamento é o pior, é o pior Mas aí- das soluções. Mas aí, Omizão, Então então... você morrer dentro de casa fechado, né? Inclusive isso. Omizão, antes de... Eu vou te fazer uma pergunta. Você falou, não precisa se gastar muito, mas precisa gastar. Você, inclusive, Não falou tenha por dúvida. dois motivos. Eu não tenho Para dúvida. manter essa estrutura logística de atendimento à população Claro. e, obviamente, para socorrer a economia, porque você vai ter, em alguma medida, uma paralisação, uma anormalidade das atividades. Eu queria te perguntar, porque hoje o Brasil passa por dois problemas financeiros. Nós temos hoje um teto, uma lei de uma emenda constitucional que estabeleceu um teto do gasto público, e em vários estados, como aqui o estado do Rio de Janeiro, você está em um regime um regime fiscal diferenciado, emergencial, então você não pode fazer vários gastos públicos. Você acha que é possível, é necessário, melhor dizendo, vou perguntar para você, é necessário romper com isso? Né? Até porque nós precisamos ter recursos, mesmo que não muito, certo? Mas precisamos ter recursos para financiar essa estrutura que você falou, de atendimento
emergencial à população, né, com os postos, etc., como também socorrer a economia para evitar, né, a deteriorização. Então vou deixar você com essa pergunta, mas antes de você responder, conversar com nossos ouvintes, né? Vocês estão acompanhando aqui o Economia é Fácil, versão estendida, que vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Hoje é 12 de março, uma edição especial, né? Inclusive, nós aí trouxemos um convidado, que é o Almir César, engenheiro, né? Que ele vai conversar, está conversando conosco sobre as questões logísticas que envolvem a pandemia do coronavírus, né? Até porque profissionais de saúde, hoje é o dia inteiro, a imprensa colocou, então vamos olhar numa perspectiva transdisciplinar, vamos olhar para além da saúde pública, né? E queria agradecer a audiência, aqui inclusive citando alguns dos amigos e amigas internautas que estão nos acompanhando. Estão nos acompanhando o Alexandre Cunha, o Cidinho Pescador, o Alexandre Cunha marcou o André Carlos de Souza, também está nos acompanhando o Paulo Roberto Cerqueira, a Cleonice Ribeiro, a Sara Uchoa, o Alzi Maria Raveduti, a Eliane Carnevale, o Noel Liz da Silva. O Douglas Oliveira, que tem um importante projeto social em São Gonçalo, o Primeira Chance, também está nos assistindo. Eu queria aproveitar e pedir para vocês clicar o like para dar essa força, compartilhar na sua própria página, tá bom? E deixar uma pergunta aqui para a gente responder aqui no ar, tá beleza? E é claro, mandar um zap aqui para a emissora, tá? Então a gente está aguardando a mensagem de você. Almir, precisa que eu repita a pergunta? Eu vou começar respondendo exatamente pela questão dessa mobilização que a gente está falando até da equipe médica que o nosso país tem, né? Da equipe muito grande de postos de saúde. A melhor empresa do nosso país é o nosso governo. Você tem uma cabeça pensante, estudiosos, médicos, professores, que são todos integrados ao governo. Não existe no nosso país, como não existe no mundo, um núcleo tão forte, tão poderoso em termos de inteligência, em termos de mobilização, como o próprio governo. O governo, ele tem os seus pontos, os seus braços, as suas pernas em todos os lugares do nosso país, em todo o nosso território. Não existe nenhum corpo maior, mais logístico do que o próprio Estado. Então ele que deveria assumir e fazer as ações de saúde então pública. Você vê como é que o custo já é menor. Você já está lá. Esse grupo já está lá. Por exemplo, você já na parte fluvial, nos nossos rios, nós já temos inclusive hospitais, corpos médicos, equipe militares, né? Administradores, prefeitos, governadores. Você já tem no próprio país toda essa integração, inclusive em termos de controle logístico, controle bélico, controle médico, controle e movimentação, não só em termos de carros, em termos de material médico, não só equipamentos, você já tem, o Estado já tem. Então esse custo, ele praticamente já é menor. Se logicamente você vai investir em alguns kits, em algumas... Claro, sim, não tem nem dúvida. Mas você já tem essa mobilização. É praticamente só você integrá-los com uma atividade. Atividade, agora, ou seja, o pessoal gosta muito de falar da tal da força-tarefa. Nós, o Estado, já é uma força-tarefa. Ele está ali. Como hoje se falou muito, né? A Polícia Federal hoje deixou de ser Polícia Federal. Passou a ser Lava Jato. Força-tarefa da Lava Jato. Ou seja, tá bom. Então, força-tarefa contra o coronavírus. Se a ideia é essa. Então você vê que o Estado
Ele tem todo. Por isso que eu comentei, se você criar sem barreiras, é como se não fosse nada. Sem barreiras bem estruturadas, né, bem higiênicas, bem preparadas. Todos, não só na Marinha, na Aeronáutica. Você já tem os servidores públicos. E você poderia, inclusive, contratar pessoas, né? Evitando, inclusive, uma paralisação. Se por um lado você fecha a escola, se você fecha a empresa, você poderia contratar pessoas, né? Para fazer esse atendimento à população, para evitar, inclusive, as mortes e a proliferação, né? Então, se de um lado você paralisa a economia, né? Por outro, você poderia contratar pessoas, e você não precisa contratar emprego pelo Estado central. Você pode contratar ela pelo Estado que está acontecendo, pelo município que está acontecendo. Seja na parte, como você colocou muito bem, sanitarista, né? Na parte de limpeza, porque a gente hoje, por incrível que pareça, essa doença, ela está muito atrelada à questão de transmissão. Então você vê hoje o aeroporto, você não vê ninguém limpando, não vê ninguém lavando. Você vê as rodoviárias, não vê ninguém limpando, não vê ninguém passando um álcool nos corrimão, você não vê. A verdade é essa, né? E a rodoviária tem equipe de limpeza. O aeroporto tem equipe de limpeza, mas você não vê. Por quê? Eles não receberam orientação limpe. Outra, uma coisa que é feita, por exemplo, na Europa. Nós estamos falando muito do coronavírus, né? E fugimos um pouco do nosso tema, que é o tema também econômico. Da crise econômica, de como enfrentar a crise econômica. Mas, de certa maneira, esse tipo de medida você permite enfrentar dos dois lados, exatamente, né? A desaceleração da economia e também dar uma resposta de saúde pública, né? Se você contrata pessoas, você precisa de pessoas para que isso se mobilize mais rápido. Você precisa, né? E esse custo é menor. Se você vai contratar, eu quero preparar a minha rodoviária, porque aqui é o grande centro onde que vem todas as pessoas. Eu quero preparar meu aeroporto. Quer ver, você tira a temperatura das pessoas, todas que desembarcam, simplesmente pelo um monitor e um controlador, um sensor de temperatura que você utiliza, inclusive nas indústrias, à distância. Então você faz um marco, faz uma referência e você vai controlando todas as temperaturas de cada um. E cada pessoa que passa, você vê se ele está ou não com febre. Não precisa nem medir. Isso, você não precisa, com isso, fazer quarentenas de massa, gigante, você só fazer restrição e atender a população. Aquele senhor está com a temperatura acima de 37 graus. Por favor, senhor, se dirige àquele ponto ali só para tirar a sua temperatura. E você com isso também pode... são as barreiras. Você com isso diminui o pânico, você atende a população, evita uma paralisação maior da economia e por outro, contrata pessoas também para atender. Agora, é evidente que isso tem algum custo. Então, o Estado tem recurso para isso, basta, né, revogar o teto do gasto público, né, que congelou o gasto público, e suspender o regime, né, o regime fiscal emergencial. Então há recurso de impostos, o governo não precisa ampliar impostos, né, para poder fazer isso, e com isso você atende de dupla maneira a população. Você mantém empregos, né, renda, geração de renda na população, porque você vai estar contratando pessoas, por um lado, e ao mesmo tempo faz o atendimento à população, evitando que você falou uma coisa que chamou muito a atenção aqui, apesar de você ter falado rapidamente, para que as pessoas não morram isoladas, né? Claro. Porque esse tipo de conduta, inclusive eu li casos insólitos, né? Pessoas que estão em quarentena em casa e estão com um ente querido morreu dentro do apartamento e você morreu porque não houve atendimento no hospital. Isso está acontecendo não no foi mundo, levado inclusive. no hospital e não tem pessoas trabalhando para recolher os doentes mais graves, né? E mesmo os mortos, né? Então, esse tipo de medida que você colocou, de grande porte, tem que ser feita pelo Estado, tem dinheiro para isso, basta parar de pagar os banqueiros, né? Que inclusive empurraram a economia para a crise, certo? Com a especulação financeira, né?
e criar essa estrutura que você mencionou, que é uma estrutura logística muito simples e que não nega nada o que o pessoal da saúde pública anda falando na televisão, na rádio e televisão. Você não precisa fazer isolamento, é fazer integração, né? É fazer integração, né? Você colocou muito bem. Eu queria, antes de você... Só fazer um comentário, se me permite. Você falou da questão do Estado, exatamente do que o Estado hoje está se posicionando de uma forma, né? Mas eu sou da seguinte opinião, de repente pode ser até da minha geração. O Estado, ele não foi feito para dar lucro. O Estado não tem essa característica, ele não é uma empresa que tem que dar lucro. Ele sim tem que manter as suas contas, mas o Estado, ele é o grande investidor do crescimento do seu povo. Ele não tem como ficar controlando para que tenha resultados na sua economia que sejam, né, valores positivos na sua base. Sim, ele tem que ter resultados de investimento no crescimento, ou seja, da saúde, da segurança, da habitação do seu povo. O Estado tem essa responsabilidade. Ele não tem que dar lucro, entendeu? A gente já está indo aí para os 10 minutos finais, sabe, Almizão? E eu preciso, obviamente, uma audiência rotativa, lembrar que vocês estão assistindo o programa Economia é Fácil, versão estendida. Eu sou Almir César Filho, economista. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras às 20 horas, live no Facebook, mas a transmissão também pela Web Rádio Censura Livre. A gente transmite esse programa, como toda a programação, pelo www.clwebradio.com. Vou repetir, www.clwebradio.com. A gente também transmite para os aplicativos de rádio online. O aplicativo parceirão nosso é o Radiosnet, mas você pode nos ouvir por todos os aplicativos. Nós também temos um aplicativo exclusivo, que inclusive é interativo, que vocês podem baixar para o seu aparelho com o sistema operacional Android lá da Play Store. Eu queria aproveitar também aqui registrar o WhatsApp da emissora, que é o 21 99833 6490. Vou repetir, 21 99833 6490. Queria agradecer alguns ouvintes que estão nos acompanhando. Estão nos acompanhando o Marcelo Oliveira, o Elcio Cunha, o Davi Tavares, o Newton Almeida. Também estão nos acompanhando o Nelson Borba, o Elionaldo Ferreira, o Valdinei Mendonça Santos, a Nicole Blas. Também nos acompanhando o Luiz Orlando, o Alex Trentino e o José Labre, que está aqui nos acompanhando de Araruama. Pô, bacana. A gente tem alguns minutinhos antes de terminar. Nós temos aí 6 minutos antes de terminar. Almir, diante da crise econômica, agora nós falamos mais do coronavírus, vamos o que você acha, como engenheiro, que os governos poderiam fazer e o que nós, trabalhadores, poderíamos pressionar a classe política para combater a crise econômica? Uma das questões é essa. O trabalhador, ele só consegue com união, com cooperação, certo? Para que ele, juntos, fortalecidos, movimente não só as suas intenções como resultado dentro das suas necessidades, como trabalho, alimentação e saúde, exigindo do governo investimentos, né, e organização para geração de trabalho. Isso é que faz não só o crescimento do país, o que faz a movimentação, a economia se movimentar no mundo é a geração de emprego e a geração exatamente de atividades econômicas. E elas acontecem sempre com movimentação do trabalhador. Não existe você só através de coisas virtuais, geração de atividades que te dê retorno, vamos dizer assim, né, em termos de vida financeira. Não existe. Tanto é que acontece o ocorrendo agora, né, com o mercado financeiro. Então, através da união dos trabalhadores, a sua exigência, a sua busca,
entendeu? Dos seus direitos, para que exatamente o Estado invista, o Estado busque resultados. E isso é que faz o crescimento econômico de um país. Não adianta você achar que vai ficar isso no mercado privado. Banco não quer botar dinheiro, entendeu? Exatamente, banco quer juros, quer dinheiro de resultados. E o empresário também, ele quer exatamente o retorno do seu investimento. Então o Estado tem como responsabilidade esse tipo de orientação, para que seu povo cresça, seu povo possa produzir e seu povo possa ter retornos para a sua vida, né? Para o seu dia a dia, para a sua rotina, para a sua saúde, para a sua escola, para a sua alimentação. É isso que nós temos, como trabalhadores, exigir que o Estado faça. Então, gente, a gente já está na reta final aqui do programa. Aproveitar aqui, registrar aqui mais alguns ouvintes. Estão nos acompanhando o Luciano Bueno dos Reis e o Valdemir Casimiro Souza. Antes da gente começar a se despedir, eu, como sempre, eu peço o apoio de você, meu amigo e minha amiga ouvinte, né? Vocês sabem que a Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos. Ela não recebe dinheiro de empresários, não recebe dinheiro de partidos políticos, nem do Estado, bem lembrado. Então, nós recebemos dinheiro dos ouvintes e das entidades de classe, da classe trabalhadora, né? Para a gente ser aquilo que a gente pretende ser, a voz da classe trabalhadora, né? A Web Rádio pretende ser essa voz. E por que a gente pretende ser? Porque a grande imprensa recebe dinheiro dos patrões, dos empresários. Então eles falam aquilo, né, que eles defendem. Então eles defendem as reformas neoliberais. Eles defendem que diante desse momento de crise econômica... Não defende o trabalhador. Né, não defende o trabalhador. Né, porque os anunciantes são grandes empresas, os principais anunciantes são os banqueiros, e o que os banqueiros querem nesse momento é o quê? Que os socorra e os proteja, ou que continue fazendo as reformas. Então o governo, em vez de se preparar para resolver o problema da pandemia aqui no Brasil, de se prevenir, né, do alastramento do vírus aqui no Brasil, o governo falou que quer fazer mais reforma neoliberal. Né? Ou minimizou, como o Bolsonaro fez, queimando as reservas internacionais, né? Se já se gastou em 3 meses 30 bilhões das reservas de dólares das reservas internacionais, para tentar controlar a alta do dólar, e assim mesmo o dólar já chegou a mais de colocar na economia, na geração ao invés de investir na economia, e tanto para manter a economia funcionando, quanto para prevenir, como você falou, fazer medidas de prevenção à proliferação do vírus. Então, aqui, para a gente ter esse espaço e falar diferente, a gente precisa da sua ajuda. Então, antes de encerrar, eu queria registrar aqui, né, a nossa conta para você nos ajudar com qualquer quantia. Você ou depositando, fazendo transferência, ou pedindo para sua entidade de classe, associação de moradores, sindicato, contribuir aqui para a Web Rádio Censura Livre. Então, o nosso banco é o Banco Bradesco, agência 6.666, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, conta corrente 5.602-2, o CNPJ é o 32 954 696 001-81. Para alguém que tiver dificuldade, aqui na live tá no card, né, nos comentários e no card, né, a conta corrente, CNPJ, tudo direitinho para você nos ajudar. Então, ajuda a Web Rádio Censura Livre para a gente continuar com essa voz independente, continuar com esse e outros programas, tá bom? Almizão, você tem 1 minutinho para fazer seu comentário final, porque a gente já terminou o nosso tempo. Você queria mandar um recadinho, né? Só tenho que agradecer,
é um momento de esclarecimento, são pontos de vista colocados. O que a gente quer agora também receber o retorno dos nossos pontos de vista também, das nossas experiências. E esperamos que nossos amigos que estão do outro lado também nos dê esse retorno, para que a gente possa, de outra vez, sempre que você me convidar, possa também estar participando com você aqui. Então gente... Saúde e sorte para todos. Tá bom? O Almizão na medida do possível, a gente vai convidar ele para os próximos programas, né? Com temas até mais específicos, né? Para ele dissertar. Ele tem uma ampla experiência na indústria do petróleo e gás, participou de grandes projetos industriais, todos os grandes projetos de infraestrutura do Brasil. O Almizão participou, Angra 2. Angra 1 também. Né? Angra 1 foi americano e Angra 2 já foi alemão. Estaleiros, plataformas de petróleo. Então, e agora, num tempo mais recente, ele andou se aventurando na produção de cervejas artesanais e defumados, né? Gosto muito. Charcutaria e alimentos artesanais defumados. Então, um próximo programa aí, vamos convidá-lo para dissertar sobre esse assunto. Tá bom, gente? Por hoje é só. A gente aguarda a crítica de vocês, o comentário. Isso, mande um e-mail para economiafácil@gmail.com. Essa troca de... economiafácil@gmail.com, ou mande um WhatsApp aqui para a emissora, né? O 21 998336490, 21 998336490, ou deixa um comentário aqui na live, né? Ou na nossas, dando um tema na novo, nossas, sugerindo pauta para o próximo programa, tá bom? É claro, essa live aqui fica salva no Facebook, então eu vou pedir para vocês darem um like, compartilhar. Nós daqui a pouco vamos subir lá para o nosso canal do YouTube. Se inscreva, tanto da Web Rádio Censura Livre, tem o seu canal, quanto o nosso programa Economia Fácil tem o seu próprio canal lá no YouTube. Se inscreva, clica o sininho, né, para receber a notificação de novos vídeos. Vocês também podem escrever um comentário, né? Então lá também um espaço para vocês nos acompanhar. A live se encerra aqui, mas a Web Rádio Censura Livre continua transmitindo, tá? Reprises, reapresentações e outros programas. Corre lá para o nosso site www.clwebradio.com. Vou repetir porque eu ando falando que eu falo muito rápido. Fala rápido. www.clwebradio.com, tá bom? Também vocês podem nos acompanhar nos aplicativos de rádio online, nosso parceiro é o Radiosnet, ou baixar o nosso aplicativo exclusivo lá na Play Store. E o aplicativo serve não só para smartphone, como tablet também, né? Smartphone, tablet e Smart TV. Então também você pode instalar na Smart TV e reproduz até como se fosse um aparelho de rádio que você pode ouvir na casa toda. Tá bom, gente? Então por hoje é só. Deixa eu ver se tem algum último comentário aqui do Antônio. O Antônio registrou aqui mais uma ouvinte, que é a Inês Pistelli. Ele falou aqui, ó, Almir César é nota 1000. Forte abraço, Almirzão. Mandou um forte abraço para você. 2 para ele. E mandar um forte abraço e agradecer o máximo respeito para o Antônio de Pádua Figueiredo, que está lá no estúdio ajudando com essa transmissão aqui do Economia Fácil. Uma pessoa merecedora de respeito. Muito, né? É o nosso mestre do web jornalismo. Então eu queria agradecer. E amanhã, às 8h30 da manhã, a gente volta com Economia Fácil versão reduzida no programa dele, que começa às 8 da manhã. Então fica aí a dica. Acordem cedo e ouçam o Economia Fácil no Boletim Censura Livre, programa do Antônio de Pádua Figueiredo. Um beijo, um forte abraço e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau, gente. Encerrando aqui a live.